Olá, eu sou Márcia Medeiros e esse é o canal Monólogos. Neste vídeo nós vamos discutir o que pode a literatura e vamos aí fechar um questionamento que nos foi feito pelo nosso querido amigo e ouvinte Sidney, que é professor lá no estado de São Paulo. O que pode a literatura? A literatura pode nos fornecer um horizonte de comunicação inesgotável. O que isso significa? O horizonte da obra literária, ele é um desvelamento, ele é um universo ampliado que nos permite encontrar outros sujeitos, outros pensamentos, outras formas de ver o mundo e outras formas de ser no mundo. E o ponto de encontro, o ponto de convergência entre todas essas pessoas, sejam elas reais ou não, né? Porque quando a gente conversa com um personagem, nós estamos falando aí de um ser imaginário, mas o ponto de encontro, de convergência desses textos é justamente a narrativa, né? O que pode a literatura? Ela pode muitas vezes enxugar as nossas lágrimas e nos fazer rir, tá? A literatura, ela pode representar a nossa existência enquanto ser humano, representar a existência de um ser humano que nós nem conhecemos, que é o autor, mas que muitas vezes acaba se tornando um grande amigo por aquilo que ele escreve, ou então por aquilo que ele não escreve, né? Porque eu acho que muitos de nós aqui também já enfrentaram as saudades de um autor, no sentido de ter produzido uma obra que ele não concluiu, ou então de ter nos deixado órfãos de determinados personagens. Tem uma escritora francesa que escreve sobre o pseudônimo de George Sand e que se chama Amandine Dupin, que é considerada a maior escritora francesa, né? E ela escreveu as suas obras no século XIX. Ela diz que toda escrita literária é uma narrativa inserida em um diálogo. Ela diz que as pessoas que constroem esse diálogo, ao mesmo tempo em que são objeto desse diálogo, elas também podem ser protagonistas. E isso é uma verdade. Um livro fechado, ele é só um livro fechado, né? Ele se torna algo vivo, ele se torna algo que transmuta sentimentos, pensamentos, ideias, que compartilha saberes a partir do momento em que nós, leitores e leitoras, abrimos as páginas desse livro e começamos a desvendar o seu mistério. A literatura é uma forma que anseia por verdades. Ela é uma escrita que anseia por se tornar uma forma de verdade. Ela é um juízo que incide sobre uma determinada veracidade, que não necessariamente é a veracidade, por exemplo, que o texto histórico ousa dizer que ele tem, mas é uma veracidade que nos faz ter acesso ao sentido das coisas, ao conhecimento humano que realmente importa. Isso é uma peculiaridade do escritor. Ele é capaz de observar determinados processos, ele é capaz de compreender determinados processos, ele é capaz de encarnar essas questões todas, construir um mundo e trazer vida a esse mundo a partir das páginas do texto que ele produz. Então, isso é uma questão importante que nós não podemos perder de vista. A literatura pode porque ela tem sentido, e ela só tem sentido porque ela é produzida por uma pessoa para outras pessoas. Tá? No meio desse caminho, né, existe um sujeito chamado crítico literário, e ele é o responsável, segundo Todorov, por converter o sentido daquilo que é produzido por essa pessoa. Ele é responsável por introduzir esse texto literário na corrente da linguagem que é comum a um determinado tempo. O resultado dessa inserção desse terceiro sujeito, né, desse crítico, é justamente esse, de incluir o pensamento de um autor no debate infinito daquilo que é efetivamente a potência maior da literatura, que é discutir a condição humana. A literatura é isso, a literatura pode isso, ela pode discutir quem somos nós. Quando nós entendemos a literatura no seu sentido mais amplo, nós entendemos um pouco mais sobre nós mesmos. Quem lê conhece melhor a condição de existir. Quem lê consegue perceber melhor
como a humanidade trabalha as suas formas de articulação. E automaticamente é um sujeito que se torna mais crítico, e automaticamente é um sujeito que, ao executar esse ato de leitura, ao transmutar essa sensação de humanidade, também consegue promover mutações sociais e construir diferenças e impactos ao redor, né, e com as pessoas com quem convive. Ler é algo que nos transforma enquanto sujeitos. Ler é algo que nos torna mais potentes enquanto pessoas. Ler pode ser algo extremamente angustiante, mas também pode ser uma das questões mais libertadoras que nós, enquanto seres humanos, podemos encontrar. A palavra do texto literário é livre, ela não se presta a nenhum servilismo, como muito bem disse o Roland Barthes. Eu concordo com ele, assim como eu também concordo com Todorov. A literatura pode, porque ela nos torna pessoas melhores. Portanto, se você não leu nenhuma página hoje, hashtag fica a dica. Leia o seu autor ou a sua autora favoritos. Eu espero que vocês tenham gostado desses vídeos. Curtam o canal, toquem o sininho e até uma próxima.